Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje a gente vai continuar falando sobre a Índia do Rei. Dessa vez enfrentando Bispo H4. Vamos lá. A gente sabe que a Índia do Rei ela começa geralmente com D4, né? Dessa vez a gente não vai fazer uma transposição de lances, a gente vai direto à abertura. D4, cavalo F6, C4, peão G6, cavalo C3, bispo G7, preparamos ali o fianqueto. Cavalo F3, roque, e as brancas jogam E4. E agora a gente tem que jogar D6 para evitar o E5. E depois de bispo E2, que foi também uma das que a gente acabou de analisar, a gente joga a quebra, né, a ruptura, aqui em E5, né, seguindo ainda o sistema do Petrosian. E agora, quando ele joga D5, a gente joga A5, que é uma possibilidade que a gente já falou, para trazer aquele cavalo ali para o canto, trazer o cavalo ou para C5 ou para B4. E depois de bispo G5, que é uma das possibilidades das brancas, que a gente falou que analisaria depois, a gente tem H6 aqui, beleza? A gente vai jogar com essa opção, porque a outra opção seria manobrar o cavalo, trazer o rei para H8 e jogar bispo em H6, que é uma possibilidade. Mas a gente vai jogar com peão H6. Bispo H4 é um lance em potencial, que a gente não viu na variante anterior. E agora, bispo H4 é um lance que está sendo bastante jogado, é um lance bastante conhecido. E contra bispo H4, a gente vai jogar cavalo A6, dando continuidade àquele nosso plano. Roque e dama E8. Por que dama E8? Dama E8 a gente tem um espaço aqui para trazer o nosso cavalo para H7 e para jogar F5, buscando aquela descida de peões, né, característica já da Índia do Rei. Cavalo em D2, bispo D7, B3, cavalo H7, e se ele joga F3, aqui por exemplo, a gente vai continuar com H5, A3, bispo H6, torre B1, a gente joga cavalo C5, e se B4, F5. A gente consegue F5, ele tem um ataque interessante ali do outro lado, mas a gente sabe o potencial que a gente tem com o ataque por essa ala. Agora, se ele joga em A3, que é o comum aqui para evitar que a gente traga esse nosso cavalo ali para casa B4, a gente joga rei H8, torre B1, torre G8, rei H1, F5, buscando a ruptura, se F3, F4, B4, A toma B4, A toma B4, G5, bispo F2 para escapar, e a gente joga bispo F8, ó, com o avanço preparado em H5 e G4. E se ele toma, se ele captura, aqui com E, a gente tem esse avanço de peão em E4 para liberar o ataque do nosso bispo, ali no fianqueto. Se a gente toma direto, beleza? Bispo H5 ataca a dama, dama F8, F4, E4, dama C2, bispo D4, preparando um ataque lindo ali na casa G1. Cavalo E2, a gente segue com dama G7. E agora, ele não pode tomar o bispo, porque se cavalo toma D4, dama toma G2, checkmate. Então, ele precisa jogar G4. Se ele joga G4, a gente tem cavalo C5, cavalo toma D4, dama toma D4, bispo F2, dama G7, torre G1, F toma G4, e a gente tem uma casa ótima para o bispo ali em F5. Mas, se cavalo F6, que é uma possibilidade também das pretas, ele pode tanto tomar em F6 como tomar em D4. Se ele toma em F6, bispo toma F6, torre G1, dama H7 e B4. Se ele toma em D4,
cavalo toma H5. Se ele tomar de peão, né, abre o mesmo ataque, mate em G2, ele precisa jogar torre G1. Dama toma D4, G toma H5 agora, e a gente pode jogar E3, atacando cavalo e peão ao mesmo tempo. Cavalo F3, dama toma F4, dama C3 cheque, rei H7, a gente está numa posição tranquila para as pretas. Cavalo C5, ele pode jogar tanto bispo F2 atacando a dama, como torre G6. Se bispo F2, dama toma F2, dama B2 cheque, rei H7, dama F6, a gente pode jogar tanto torre atacando a dama, rei sendo atacado em E7, rei H8, torre G6, torre toma G6, H toma G6, preparando o mate ali das peças brancas, que a gente não consegue escapar. Beleza? Então tem que tomar cuidado com essa variante, com essa possibilidade. Agora, se ele joga torre, na verdade, pulei um pouco, né? Se a gente toma em D2, a continuação é dama F7 cheque, rei H8, dama F6, rei H7. Aqui a gente tem uma continuação, né, um empate por repetição. Então não é tanto um problema para as peças pretas, né, já que a gente está jogando de pretas aqui, jogando a Índia do rei. Agora, outra possibilidade é torre G6, torre toma G6, H toma G6, rei G8, cavalo F1, E3, cavalo G3, dama toma F4, bispo F6, torre E8, e agora tanto pode ser jogado torre F1, atacando a dama, dama toma, sacrificando, cavalo toma F1 e E2, a gente vai conseguir um ataque muito interessante aqui, né? Ou a gente ganhou a dama ou a gente vai fazer a nossa dama de volta, né? Conseguir a dama de volta. Ou se bispo A1, né? Deixa eu ver, é isso mesmo? Isso, torre E1. Se torre F1 a gente sacrifica, né? Troca. E se bispo A1 das brancas, a gente tem a continuação com cavalo E4, dama B2, cavalo toma G3, H toma G3, dama F3 cheque, rei H2, dama H5 cheque, rei G2, dama toma G6, e se dama H8, rei F7, né? Tá protegido pelo bispo, mas a gente escapa. Se dama F6, dama toma F6, bispo toma F6, F4, a gente continua o nosso ataque. G toma F4, H5, torre E1, rei F7, bispo D4, E2, rei F2, bispo G4 defende o peão, F4, torre em E4, bispo B2, H4, né? Já tem mais gente chegando nesse ataque, F6, torre F4 cheque, rei G1, B6, e agora, se bispo A1, H3, bispo B2, torre F1 cheque, torre toma, H2 cheque, rei G2, toma F1 e promove, rei toma F1 e a gente consegue a dama. Beleza? Uma sequência bem legal, uma variante bem interessante. Se rei H2, torre F1, bispo C3, torre em F3, também, né, leva vitória às peças pretas. É uma variante interessante aí pra gente analisar e pra gente pensar no combate ao bispo H4, beleza? Nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!